E se o desconforto que você está sentindo hoje não for ansiedade, mas o fim silencioso da pessoa que você tem sido até agora? Pense nisso por um momento, não como uma ideia abstrata. Pense nisso como uma possibilidade real, concreta, que está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste a esse vídeo, porque algo mudou, e você sabe disso. Você pode não ter palavras para isso ainda. Pode estar tentando racionalizar, tentando encaixar esse sentimento em alguma categoria conhecida. Estresse, cansaço, uma fase ruim. Mas no fundo, em algum lugar que vai além do pensamento, você sabe que o que está acontecendo é diferente, é maior, é mais profundo. A lua de sangue não pede permissão. Ela não avisa, ela não espera você estar pronto. Ela simplesmente revela. Muitas pessoas ao redor do mundo estão sentindo agora uma inquietação que não tem nome, um cansaço que não vem do corpo, que não passa com sono, que não desaparece com descanso, uma vontade silenciosa de se afastar, de diminuir o barulho ao redor, de ficar em silêncio sem saber exatamente por quê. E uma sensação, talvez a mais estranha de todas, de que algo terminou. Não lá fora, dentro, como se uma porta tivesse fechado suavemente enquanto você dormia. E agora você acorda e olha para aquela direção e sente que não tem mais nada para buscar ali. Isso não é loucura, isso não é depressão, isso é reconhecimento. A lua de sangue não cria uma nova realidade, ela revela aquela que você já escolheu vibrar. E antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Se você chegou até aqui, se algo nessas palavras está tocando em algo dentro de você, escreva nos comentários agora: eu aceito mudar. Não porque é um ritual, não porque é mágica, mas porque essa frase é um marco simbólico de escolha consciente. É você dizendo para o universo, para si mesmo, para a sua própria frequência: eu não estou aqui por acidente, eu estou pronto. Escreva: eu aceito mudar. Agora vamos falar sobre o que realmente é a lua de sangue, porque a maioria das pessoas entende errado. E esse erro é exatamente o que faz com que algumas pessoas atravessem esse portal e outras fiquem presas do lado de fora, olhando. A lua de sangue não é um evento externo que age sobre você. Essa é a primeira e maior ilusão que precisa ser desfeita. Ela não é uma força mística que chega do céu e transforma pessoas que estavam dormindo. Ela não faz milagres em quem não estava preparado. Ela não salva quem não estava caminhando. Dentro da compreensão que Bashar nos traz, a realidade funciona de uma forma muito específica. O universo não empurra, ele revela, ele amplifica, ele espelha. A lua de sangue amplifica frequências existentes. Ela pega o que já estava dentro de você, as transformações que você já iniciou, as decisões que você já tomou internamente, as versões de si mesmo que você já começou a abandonar. E ela amplifica tudo isso. Ela não transforma ninguém. O que ela faz é separar quem já se transformou internamente de quem ainda resiste. É um filtro, é um revelador. Como quando você coloca um filtro em uma imagem e, de repente, aquilo que estava sempre lá, mas pouco visível, aparece com clareza total. Ela não escolhe por você. Ela revela o que você já escolheu ser. E isso muda tudo, porque se você está sentindo aquela inquietação, aquele desconforto, aquela sensação de que algo está se movendo, não é a lua fazendo isso com você. É você reconhecendo aquilo que já escolheu vibrar. É o seu próprio campo energético respondendo à ampliação. É a sua identidade mais verdadeira começando a empurrar para fora a versão que já não sustenta mais. Nem todos atravessam. Muitos vão resistir. E a razão pela qual a maioria resiste é porque não entende o que está acontecendo. Por que algumas pessoas estão sendo empurradas agora? Por que relacionamentos que pareciam estáveis estão chegando ao fim?
Porque amizades que duraram anos estão se dissolvendo sem drama, sem briga, apenas silenciosamente se distanciando? Porque empregos, rotinas, hábitos, crenças? Porque tudo isso está perdendo sustentação para tanta gente ao mesmo tempo? Os sinais são claros para quem sabe ler. Términos acontecendo de formas inesperadas. Afastamentos que ninguém planejou, mas que parecem inevitáveis. Mudanças que chegam sem pedir licença. Perda de interesse em coisas que antes pareciam importantes, em pessoas que antes pareciam essenciais, em versões de vida que antes pareciam desejadas. E a pergunta que a maioria faz quando isso acontece é: por quê? O que eu fiz de errado? Por que estou sendo punido? Mas essa pergunta parte de uma premissa completamente equivocada. Isso não é punição. Nunca foi punição. Isso é realinhamento. O que está saindo não está sendo perdido, está sendo liberado. Existe uma diferença fundamental entre perder e liberar. Quando você perde algo, há uma lacuna, há uma ausência dolorosa que não se preenche. Quando você libera algo, há espaço, há leveza, há, às vezes, uma tristeza que não é pesada, que não paralisa, uma tristeza limpa, como a chuva que lava o asfalto. E se você está sentindo isso, esse tipo de tristeza limpa, essa leveza estranha que coexiste com a dor, então você já sabe, mesmo que ainda não consiga articular, que o que está acontecendo é liberação, é realinhamento. É a sua realidade se reorganizando ao redor da sua nova frequência. Porque há algo que precisa ser dito com clareza e que poucas pessoas têm coragem de dizer. O corte invisível já aconteceu. Linhas de realidade não são sustentadas por circunstâncias externas. Elas são sustentadas por identidade. A realidade que você habita, as pessoas ao seu redor, as situações que se repetem, os padrões que continuam aparecendo, tudo isso é uma projeção da identidade que você sustenta internamente. Quando a identidade muda, a realidade antiga perde sustentação. Não porque alguém decidiu isso, não porque o universo está punindo ou recompensando, mas porque realidade e identidade são feitas da mesma substância. Quando uma muda, a outra responde. E o corte acontece antes, acontece internamente, no momento em que você para de se identificar com quem você era. Acontece no momento silencioso em que algo dentro de você decide, sem drama, sem anúncio, não sou mais esse. Pode ter sido num momento de clareza às 3 da manhã. Pode ter sido numa conversa que mudou sua perspectiva para sempre. Pode ter sido num período de dor tão profunda que do outro lado você simplesmente não era mais a mesma pessoa. O corte já aconteceu. E agora a realidade externa está apenas processando, está apenas atualizando, está apenas reorganizando ao redor dessa nova frequência que você já estabeleceu. Você não pode voltar a ser quem você já deixou de ser energeticamente. Isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque significa que a mudança já aconteceu. Assustador porque significa que não há volta. E é exatamente aí que mora o erro que faz a maioria das pessoas perder esse portal. O erro é tentar manter o antigo por medo. O medo é natural. O medo é esperado. Quando a identidade começa a se dissolver, quando o terreno familiar começa a desaparecer, o instinto de sobrevivência, que é também o instinto da versão antiga, grita. Grita para você segurar, grita para você insistir, grita para você voltar. E aí as pessoas cometem o erro. Insistem em relações que já não vibram na mesma frequência, tentando forçar uma conexão que a energia já dissolveu. Insistem em hábitos que sustentavam a versão antiga, porque pelo menos esses hábitos são conhecidos, são familiares, têm a textura reconfortante do que sempre foi. Insistem em versões antigas de si mesmos, tentando ser quem eram, para que o mundo ao redor também permaneça como era.
Mas isso não funciona. E não funciona por uma razão muito simples. Você não pode sustentar uma frequência que já não é a sua. Você pode tentar, você pode performar, mas a energia não mente, a frequência não mente. E o universo, que é apenas um espelho gigante da sua frequência dominante, vai continuar respondendo ao que você realmente é, não ao que você está tentando aparentar ser. A lua de sangue não pune quem muda. Ela aprisiona quem resiste. Aprisionamento não é dramático. Não é uma prisão com grades. É sutil. É continuar no mesmo lugar enquanto algo dentro de você sabe que deveria estar em outro. É a repetição dos mesmos padrões. É a sensação de que o tempo passa, mas nada realmente muda. É estar rodeado de pessoas, mas se sentindo profundamente sozinho, porque a conexão que existe é com uma versão sua que você já deixou para trás. Isso é aprisionamento energético, e a lua de sangue amplifica isso também. Amplifica o desconforto de quem resiste. Amplifica a fricção entre quem você realmente é e quem você está tentando ser. Agora, uma pergunta que muitos fazem e que toca num ponto crucial. Você foi escolhido ou você escolheu? Existe uma tentação muito humana de se colocar no papel de escolhido, de sentir que o universo te selecionou, que você é especial de uma forma que outros não são, que você foi chamado por algo maior. E embora haja algo de verdadeiro nessa intuição, a forma como ela é geralmente entendida está errada. Dentro da compreensão que Bashar traz, você não é escolhido externamente. Não existe uma força lá fora passando os olhos pela humanidade e apontando esse e aquele. A escolha não funciona assim. Você escolhe vibracionalmente. Você é o iniciador de tudo que acontece na sua experiência, não porque controla os eventos externos, mas porque a frequência que você sustenta é o campo que determina que tipo de experiência é possível para você. A lua de sangue apenas confirma. Ela é o espelho que mostra com clareza o que você já escolheu ser. E quando você sente que foi escolhido, o que você está realmente sentindo é o reconhecimento da sua própria escolha refletida de volta para você com uma clareza incomum. A escolha foi feita quando você decidiu não ser mais o mesmo. Pode ter sido consciente, pode ter sido inconsciente, mas foi sua. É sempre sua. E esse é o maior poder que existe. Não o poder de ser escolhido por algo externo, mas o poder de ser a origem da sua própria realidade. E se você ainda tem dúvida sobre se está passando por esse processo, deixa eu te dar alguns sinais. Não como uma checklist, não como um teste, mas como pontos de reconhecimento. Coisas que as pessoas que estão atravessando essa transição vibratória costumam experimentar. Uma sensação de encerramento que não está ligada a nenhum evento específico. Como se um capítulo tivesse terminado, mas você ainda não sabe qual é o próximo. Uma clareza repentina sobre coisas que estavam nebulosas há muito tempo. Não necessariamente clareza sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre o que é e o que não é mais verdadeiro para você. Afastamentos naturais de pessoas, ambientes, conversas, não dramáticos, não cheios de conflito, apenas uma dissolução suave e inevitável. E talvez o mais estranho de todos, uma paz estranha no meio do caos. Uma tranquilidade que não deveria estar lá considerando tudo que está se movendo, mas que está. Uma quietude que vai além da lógica. Poucos vão entender. Mas você que está sentindo isso sabe do que estou falando. O desconforto é o parto da sua nova identidade. Parto não é confortável. Parto é intenso, às vezes assustador, sempre transformador. E o que está nascendo, a nova identidade, a nova versão, a nova frequência, não nasce sem que a antiga passe por dissolução. São dois processos acontecendo ao mesmo tempo, o fim de uma coisa e o começo de outra. E quando você está no meio, você sente os dois. Você sente a perda e a antecipação. Você sente o luto
e a excitação. Você sente o medo e a clareza. Isso é exatamente onde você deveria estar. Mas existe uma diferença entre atravessar um portal inconscientemente e atravessá-lo com plena consciência. Inconscientemente, você atravessa sem registrar, sem estabilizar, sem ancorar a nova frequência. Você muda, mas não sabe que mudou. Você chega do outro lado confuso, sem referências, sem uma forma de sustentar o que emergiu. Conscientemente é diferente. Conscientemente você atravessa sabendo o que está fazendo. Você registra, você ancora, você cria um campo de sustentação para a nova identidade que está emergindo. É por isso que escrever é tão poderoso nesse momento. E quando falo de escrever, não estou falando de diário no sentido comum. Estou falando de cocriação consciente. Estou falando de usar a escrita como uma tecnologia de ancoragem de frequência. Quando você escreve sua nova identidade, quando você articula em palavras o que está emergindo, quando você registra a gratidão pelo que está chegando, mesmo antes de chegar na forma física, você cria um campo de coerência, você estabiliza o sinal. Você diz ao universo, com precisão, qual é a frequência que você está sustentando. O caderno de cocriação e gratidão foi criado exatamente para isso, para te ajudar a estabilizar sua nova frequência durante esse período de transição, para registrar sua nova identidade de uma forma que cria coerência energética, para sustentar a nova realidade que está emergindo enquanto a antiga ainda está se dissolvendo. Centenas de pessoas já estão usando essa ferramenta e relatando algo consistente. A clareza que vem de colocar em palavras o que está acontecendo internamente acelera o processo de forma significativa. O link está na descrição. Se você está atravessando isso agora, não atravesse no escuro. Escrever é uma forma de escolher permanentemente. Agora, vamos falar sobre algo que a maioria das fontes espiritualistas não fala com clareza suficiente. Por que a lua de sangue expõe ilusões? Ilusões são construções de frequência baixa, não são necessariamente mentiras conscientes, são crenças, narrativas, autoconceitos e relacionamentos que vibram numa frequência que não corresponde à verdade mais profunda. Ilusões têm uma característica peculiar. Elas se sustentam enquanto o campo energético ao redor delas está estável. Elas sobrevivem no nível de barulho normal da experiência cotidiana. Mas quando a frequência de verdade aumenta, quando há uma amplificação energética como a que acompanha a lua de sangue, as ilusões perdem sustentação. Elas aparecem, elas se tornam visíveis de uma forma que antes não eram. Não porque o universo está expondo você, mas porque a frequência mais alta, simplesmente, não é compatível com a manutenção de baixa frequência. É como tentar sustentar uma chama num ambiente com muito vento. A chama era real, mas era frágil. E a verdade era o vento. A mentira não sobrevive quando a frequência da verdade aumenta. E isso se aplica a todas as categorias de ilusão. A ilusão de que você precisa de aprovação externa para ser quem você é. A ilusão de que sua identidade depende de relacionamentos específicos. A ilusão de que você não é capaz, não é suficiente, não é merecedor. A ilusão de que a versão antiga de você era a versão real. Todas essas ilusões estão sob pressão agora. Todas estão sendo expostas pela amplificação. E o que fazer quando as ilusões aparecem? Muitos querem reparar, querem correr e consertar, tapar os buracos, fazer as ilusões funcionarem de novo. Mas isso é como tentar fazer o espelho mentir. A ilusão foi exposta porque ela não era verdadeira para você. A resposta não é consertá-la, a resposta é deixá-la ir. E então vem o medo. Inevitavelmente, vem o medo. O medo que surge quando a identidade antiga está morrendo não é um sinal para parar. Essa é uma das confusões mais comuns e mais custosas que as pessoas fazem nesse processo.
O medo aparece e é interpretado como um aviso, como um sinal de perigo, como um indicador de que algo está errado. Mas o medo, nesse contexto, não é sobre perigo externo. É sobre transição interna. É a versão antiga de você, com toda a sua história, com todos os seus mecanismos de defesa, com toda a sua familiaridade confortante, resistindo à dissolução. É natural, é esperado, é quase universal nesse tipo de transição. O medo é o eco da versão antiga tentando sobreviver. Mas ecos não são realidade. Ecos são ressonâncias do passado viajando pelo presente. E você pode reconhecer o eco pelo que ele é, sem deixar que ele determine sua direção. Você pode sentir o medo e continuar de qualquer forma. Não com a negação do medo, não com a performance de coragem que não sente, mas com a consciência de que o medo e o movimento podem coexistir. De que você pode estar assustado e ainda assim atravessar. A maioria vai ignorar isso. Vai interpretar o medo como um sinal de parada e vai recuar para o confortável, para o familiar, para a ilusão que pelo menos tem a textura do conhecido. Mas alguns vão entender. Alguns vão reconhecer o medo pelo que é e vão continuar caminhando. Esses são os que mudam tudo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você provavelmente não é da maioria. Você está buscando compreensão mais profunda, está buscando ferramentas mais sofisticadas, está buscando uma perspectiva que vai além do superficial. Por isso quero te fazer um convite. Se tornar membro desse canal é uma escolha de frequência. Não é apenas acesso a conteúdos exclusivos, embora isso também esteja incluído. É se colocar num campo de informação específico, consistente, aprofundado. São ativações, ensinamentos mais densos, perspectivas que não cabem no formato padrão de vídeo, ferramentas que pressupõem que você já passou pelos fundamentos e está pronto para ir além. Quem escolhe conscientemente acelera a própria linha do tempo. E aceleração não significa pressa. Significa eficiência. Significa que cada passo que você dá aterra de forma mais completa, cria raízes mais profundas, abre mais espaço para o que está emergindo. Ser membro é uma forma de dizer: eu escolho fazer isso com consciência, com consistência, com apoio. Agora, o que você faz hoje define os próximos meses. Isso não é hipérbole. Isso não é linguagem motivacional vazia. É uma afirmação literal sobre como a realidade funciona durante períodos de ampliação energética. A lua de sangue abre uma janela energética, não uma janela permanente, uma janela. E durante esse período, e nos dias que o cercam, o campo está mais maleável. As escolhas têm peso maior. Os padrões que você estabelece agora criam sulcos mais profundos na sua linha do tempo. Os pensamentos que você sustenta com consistência agora encontram menos resistência para se manifestar na forma física. Isso se aplica nos dois sentidos. Se você usa esse período para solidificar a nova identidade, para tomar decisões alinhadas com quem você está se tornando, para estabelecer padrões de pensamento e comportamento que correspondem à sua nova frequência, esses padrões vão criar momentum. Vão criar uma linha do tempo que tem essa direção embutida nela. Mas se você usa esse período para resistir, para se agarrar ao antigo, para tomar decisões por medo em vez de por alinhamento, esses padrões também vão criar momentum na direção oposta. As decisões que você toma hoje, os pensamentos que você sustenta hoje, as atitudes que você demonstra hoje, não para o mundo lá fora, mas internamente, na forma como você se trata, na forma como você se vê, na qualidade de consciência que você traz para esse momento. Tudo isso está sendo registrado, não por alguma entidade externa, pela sua própria frequência, pelo campo que você está construindo. Hoje
é um ponto de bifurcação, e você não precisa passar por esse ponto de bifurcação sozinho. Isso é algo que quero que você entenda com clareza. A jornada de transformação não é uma jornada solitária por natureza. Ela pode ser, e frequentemente é, uma jornada profundamente solitária quando não existe um ambiente de suporte, quando as pessoas ao redor não entendem o que está acontecendo, quando não há espaço para processar o que está emergindo. Mas não precisa ser assim. O grupo exclusivo que estou disponibilizando para quem está pronto para ir além é um ambiente construído com frequência específica em mente. Não é um grupo de pessoas se reunindo para falar sobre espiritualidade de forma superficial. É um espaço de cocriação ativa, onde as ferramentas e técnicas são compartilhadas, onde as ativações acontecem de forma consistente, onde você tem acesso a conteúdos que foram desenvolvidos para pessoas que já passaram dos fundamentos. Ambiente define frequência. Isso não é metáfora, é literal. O campo coletivo de um grupo de pessoas focadas na mesma direção tem uma frequência mensurável, palpável, que afeta cada membro de forma real. Você já experimentou isso na direção negativa, ambientes que te drenavam, conversas que te deixavam pesado, espaços que te faziam menor do que você era. Agora, imagine o contrário. Imagine um ambiente que te expande, que amplifica o que está emergindo em você, que reflete de volta para você o melhor do que você está se tornando. Os detalhes estão na descrição, mas agora quero falar sobre algo que é, talvez, o coração de tudo o que foi dito até aqui. A nova identidade já existe, não como potencial, não como possibilidade futura, como realidade presente. Em termos de frequência, em termos do que Bashar chama de estado de ser, a versão que você está se tornando já existe num campo paralelo de realidade. Ela já é real. Ela já tem substância, ela já tem coerência. O que você está fazendo, o processo que você está vivendo, com toda a sua dificuldade e desconforto e beleza, não é a criação de algo que ainda não existe. É a revelação de algo que já é real, mas que ainda não se manifestou completamente no plano físico. Você não está se tornando, você está revelando. A diferença é enorme. Tornar-se implica que você ainda não é, que está faltando algo, que você está incompleto. Revelar implica que a plenitude já está lá, que o trabalho não é criar, mas remover o que estava cobrindo. Não é adicionar, mas dissolver o que estava bloqueando. E é exatamente isso que a lua de sangue faz. A lua de sangue não criou o novo você, ela removeu o antigo. Ou mais precisamente, ela amplificou o processo de remoção que você já havia iniciado. Ela acelerou a dissolução do que não era mais real para você. Ela clarificou o campo para que o que já é verdadeiro pudesse aparecer com maior nitidez. Não há nada para você criar. Há algo para você revelar. E a revelação já está acontecendo. O que significa hoje? O que significa esse momento específico, essa lua de sangue, esse vídeo, essa escolha que você está fazendo ao continuar aqui? Significa que hoje não é apenas um evento astronômico. Eventos astronômicos existem independentemente de você, indiferentes à sua participação. O que está acontecendo hoje é diferente, é um divisor interno, é um momento em que o campo externo está alinhado de uma forma que suporta e amplifica a transformação interna de uma forma incomum. Esses momentos existem, não são criados pela superstição. São reconhecidos por quem tem a sensibilidade para perceber que o campo coletivo, o campo energético compartilhado por todos os seres, conscientemente participando da experiência humana, tem ritmos, tem momentos de maior maleabilidade, tem janelas onde a transformação que normalmente levaria mais tempo pode acontecer com mais facilidade e profundidade. Hoje é um desses momentos, mas apenas quem aceita muda.
E aceitar não é passivo. Aceitar não é cruzar os braços e dizer que seja assim. Aceitar é ativo. É você dizendo: eu reconheço o que está acontecendo. Eu reconheço quem estou me tornando. Eu reconheço o que está sendo liberado. E eu escolho conscientemente participar desse processo de olhos abertos, em vez de ser arrastado por ele de olhos fechados. Essa é a diferença entre quem atravessa o portal e quem fica parado diante dele. Então, inscreva-se nesse canal se ainda não se inscreveu. Não porque eu precisar do número, mas porque você escolher estar aqui de forma consistente é uma declaração de frequência. É você dizendo que quer continuar tendo acesso a essa perspectiva, a esse campo de informação, a esse tipo de aprofundamento. Curta esse vídeo se alguma coisa aqui tocou em algo real dentro de você. Não como gesto vazio, mas como um ato de reconhecimento de si mesmo, do que está acontecendo, do que você está escolhendo. E compartilhe se você conhece alguém que está sentindo essa inquietação, esse cansaço, essa sensação de que algo terminou internamente. Porque talvez eles também precisem ouvir que não estão loucos, que não estão sozinhos, que o que estão sentindo tem nome e tem direção. A lua de sangue já fez a parte dela. Ela amplificou, ela revelou, ela separou, ela clarificou, ela removeu o que não era mais real. Ela trouxe à superfície o que estava pronto para emergir. Agora, a escolha consciente é sua. Este conteúdo foi produzido com base em estudo, pesquisa e conhecimento humano, com apoio de inteligência artificial, como ferramenta de organização e expansão das ideias.